Oi, estudantes, tudo bom? Aqui é o Gabriel Farias e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Então, galera, nossa, tô meio rouco, mas como vocês bateram a meta de like do último vídeo de 50 mil likes, vai ter parte 2 de vocês acompanhando o meu dia, sim. E pra variar, eu tenho prova pra estudar, então não sei como que eu vou fazer, mas eu vou mostrando aqui tudo pra vocês. Então, galera, já cheguei aqui na Unifei, já tô aqui uniformizado, já fiz o credenciamento. Vou mostrar aqui pra vocês a entrada. Achei bem anexo 3, tipo, bem parecido com o anexo 3. Olha aí pra vocês verem. Então, galera, fiz um tour aí só pela entrada do IEPG. Vocês estão me pedindo muito no direct que pra eu tirar foto, pra eu fazer tour e tal, mas esse vídeo provavelmente vai estar saindo na segunda, então por isso que eu não tô gravando muito nos stories. E é isso. Então, galera, deu a pausa pro almoço aqui e eu achei um cantinho pra eu sentar. Vou começar a dar uma estudada pra prova. E como no vídeo anterior, vocês viram que eu coloquei, tipo, as videoaulas que eu assisti, vou fazer a mesma coisa nesse vídeo, porque vocês pediram muito, muito. E o Me Salva Unifei sempre tá, assim, salvando, literalmente, e eu vou colocar aqui. E aí galera, mais um vídeo do Milagre Unifei, eu sou o Felipe. Eu sou a Júlia. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de arranjo físico. O arranjo físico ele vai depender da variedade e do volume. Ele é uma manifestação física de um tipo de processo. E aí, planejar o layout de uma instalação significa planejar a localização das máquinas até os banheiros e ainda os padrões de fluxos dos materiais e das pessoas que circulam dentro dessa manifestação da empresa. São 4 tipos, e hoje a gente vai falar sobre o primeiro, que é o posicional, e os nossos parceiros do canal vão falar sobre os outros 3, que é o funcional, o celular e o de produto. Então, pessoal, a organização do layout ela tem como objetivo diversos fatores. Dentre eles é reduzir o custo de manuseio dos materiais, garantir espaço para os equipamentos e as máquinas dentro da indústria, permitir a elevada utilização e produtividade da mão de obra, das máquinas e do espaço, garantir o espaço para o banheiro e os outros cuidados pessoais dos empregados, permitir a facilidade de supervisão dos gerentes para os funcionários, permitir a facilidade de manutenção, principalmente das máquinas, atingir os objetivos com um menor investimento de capital. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos custos envolvendo o arranjo físico. Os custos fixos e variáveis vão estar diretamente ligados ao tipo de arranjo físico. Os custos fixos tendem a aumentar à medida que se migra do posicional para o funcional, do funcional para o celular e do celular para o produto. Já os custos variáveis, acontece o contrário. Ele aumenta do produto para o celular, do celular para o funcional e do funcional para o posicional. Os custos totais para cada tipo básico de arranjo físico vai depender dos volumes de produto ou serviços que vão ser produzidos. O gráfico A representa os custos versus volume e, como a Júlia falou, indica quanto menor o volume, menor os custos usando o posicional, e quanto maior o volume, a melhor alternativa é o de produto. Porém, na prática, como apresenta aqui no gráfico B, raramente a decisão pode basear-se exclusivamente levando em consideração somente os custos. E aí, como vocês podem ver, em muitos momentos do gráfico as linhas se interceptam e aí fica a incerteza de qual será o melhor tipo para se usar. Então tem que levar em consideração as vantagens e as desvantagens de cada tipo. Bom, agora que a gente já entendeu como que funciona a relação dos arranjos físicos com os custos e entendeu cada tipo de arranjo físico, o próximo passo
decidir seu projeto detalhado. O que seria esse projeto detalhado? É o ato de operacionalizar os princípios gerais implícitos na escolha de cada tipo básico de arranjo físico. E agora a gente vai falar sobre o projeto detalhado do arranjo físico posicional. Nele, a localização dos recursos não vai ser definida com base no fluxo de recursos transformados, mas sim na conveniência. O objetivo é maximizar sua contribuição potencial ao processo. Eu vou dar um exemplo aqui agora sobre um canteiro de obra. Se a matéria-prima estiver longe da mão de obra, onde está ocorrendo, vai ser ruim para o funcionário e não vai ser benéfico ao todo. Então vai usar mais tempo e até mais custos, né? Se no escritório da obra estiver passando caminhões o tempo todo fazendo barulho e atrapalhando, também não vai ser muito bom. Então tem que realocar e colocar no melhor posicionamento para ser melhor para o processo no todo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso exemplo, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E agora, em sequência, o vídeo foi gravado pelo professor Gabriel, do Milagro Unifei, e ele vai explicar um pouco para vocês sobre o projeto detalhado de arranjo físico funcional. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Agora eu vou dar continuidade às aulas para explicar melhor sobre o arranjo físico funcional. Vou trazer para vocês maiores detalhes. Como foi falado, esse arranjo físico funcional é aquele que é separado por processos, e geralmente os processos similares são aqueles que ficam próximos. E as pessoas ou os produtos são aqueles que deslocam nas áreas de acordo com as suas necessidades. Grandes vantagens desse arranjo físico são a alta flexibilidade de atender a demanda, e a segunda é a possibilidade de diversificação dos produtos e personalização. Outro ponto muito importante é avaliar que quanto maior o número de processos, mais complexo e maior o número de opções de definir esse tipo de arranjo físico. Para construir esse arranjo físico funcional são necessárias 4 informações. A primeira informação é a área requerida para aquele processo. A segunda são as restrições do formato que deve ter essa área. A terceira, os níveis e o fluxo do processo. E a quarta, o quão próximo o processo deve estar de algum outro. Entre essas informações, como eu falei, estão o nível e o fluxo do processo. Esses geralmente são representados por diagramas. Para ficar melhor a visualização, eu vou colocar uma foto aí para vocês. Essa imagem mostra o diagrama de fluxo dos processos. Se a direção não é relevante, para simplificar, é possível fazer uma única análise de destino do material. Se o custo do fluxo diferir entre os centros de trabalho, você deve combinar a análise com o custo unitário por distância percorrida. Se também não for interessante o destino do material, o custo não variar, é possível simplificar, como mostrado na letra C. Então, na letra C, com o diagrama simplificado, é possível, por exemplo, avaliar que A deve ficar próximo de B e E, pois retrata menores custos. Outro diagrama interessante para se avaliar é o diagrama de relacionamentos. Ele mostra o quão necessário é uma área ficar perto da outra, ou seja, um processo ser próximo do outro. Então, a partir dele, é possível analisar que o espaço para metrologia é especialmente importante ficar próximo do teste eletrônico. Outra análise importante é o gráfico de distância total percorrida durante o arranjo físico. Esse gráfico mede em 2 dimensões o arranjo percorrido, sendo y metros e x metros. Você consegue visualizar melhor como o processo é possível minimizar a movimentação. A principal função desse gráfico é melhorar a visualização da distância percorrida, como podemos minimizar o custo associado a essa movimentação. Assim, você consegue visualizar que a distância percorrida no A foi bem menor que o B, cumprindo as mesmas funções. Gostaram dos diagramas que é preciso fazer análise para um arranjo físico funcional eficiente? Então agora eu vou passar para vocês os 5 passos para fazer o projeto de um arranjo físico funcional. O passo 1, você precisa coletar as informações
e a distância de cada área para cada processo. O passo 2 é colocar no desenho esquemático do arranjo físico, analisando os centros de trabalho e os fluxos que são mais intensos e têm mais conexões entre si, mais próximos. Após colocar os com fluxo mais intenso próximo, o passo 3 é analisar as restrições e fazer as mudanças necessárias. E o passo 4 é desenhar de maneira real, com as distâncias reais, e calcular a eficácia desse arranjo físico. A eficácia geralmente é calculada pela distância e a movimentação total das pessoas no processo. Já o passo 5, o último passo, é checar se a troca de localização de algum processo ainda vai diminuir aquela distância. Caso afirmativo, é trocar, voltar ao passo 4, analisar a situação real, e caso negativo, você já tem o seu layout físico pronto. Fala galera, vai começar mais uma videoaula. Vou falar um pouco agora sobre o projeto detalhado do arranjo físico celular. Mas afinal, o que é o projeto detalhado do arranjo físico celular? São células que representam um compromisso entre flexibilidade do arranjo físico por processo e a simplicidade do arranjo físico do produto. A figura mostra como o arranjo físico por processo foi dividido em 4 células, cada uma com recurso suficiente para processar uma série de peças, ou seja, com isso a gestão de operação tomou decisões com relação à extensão e natureza das células que escolheu adotar e que recursos alocar para cada célula. Dando continuidade à aula, vou falar um pouco sobre o porte e a natureza das células. O porte e a natureza das células podem ser descritos como a quantidade de recursos diretos e indiretos alocados dentro da célula. Os recursos diretos são aqueles que transformam o material, informação ou clientes de forma direta. Já os recursos indiretos possuem uma função de apoiar os diretos com atividade de transformação. Vamos falar um pouco sobre a análise do fluxo da produção, pois o projeto detalhado do arranjo físico é um pouco difícil, pois a ideia da célula representa um compromisso entre arranjo físico por processo e por produto. Com o intuito de simplificar um pouco, é melhor se concentrar em um dos aspectos, ou produto ou processo. Se o projetista optar por concentrar no aspecto processo, ele pode usar o cluster análise para descobrir quais grupos de processo agrupam de forma natural. Uma abordagem para alocar tarefas e máquinas às células é a análise do fluxo de produção, AFP, que analisa ambos os requisitos do produto e agrupamento de processo simultaneamente. Na figura A, uma operação de manufatura agrupou os componentes que produzem em 8 famílias. Por exemplo, os componentes da família 1 requerem máquina 2 e 5. Nesse caso, a matriz não parece exibir qualquer agrupamento natural. Se a ordem das linhas e colunas é mudada, entretanto, de forma a mover as cruzes para próximo possível da diagonal da matriz, que vai do canto superior esquerdo ao canto inferior direito, então um padrão é mais claro. Isso é ilustrado na figura B e mostra que as máquinas poderiam ser agrupadas em 3 células, indicadas no diagrama como células A, B e C. Embora esse procedimento seja particularmente útil para se alocar em máquinas às células, a análise raramente é simples e limpa. Esse é o caso que os componentes 8 necessitam de procedimento pelas máquinas 3 e 8, que foram alocados para a célula B. Existem algumas soluções parciais para lidar com isso. Outras máquinas poderiam ser compradas e alocadas na célula A, ou componentes da família 8 poderiam ser mandados para a célula B depois de terem sido processados na célula A. Essa solução evita a necessidade de compra de outra máquina, mas entra em conflito parcial com uma das ideias básicas do arranjo físico celular: obter simplificação de um fluxo previamente complexo. Ou ainda, se há vários componentes como esse, poderia ser necessário conceber uma célula especial para eles, normalmente chamada de células remanescentes, que seria quase como um mini arranjo físico funcional. As células do remanescentes removem os componentes inconvenientes do resto da operação, deixando-o com um fluxo mais simples e previsível. Então, galera, gostaram da aula sobre projeto detalhado do arranjo físico celular? Vamos agora ficar com Vitor Benetti. Até a próxima. Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor novamente. Continuando nossa série de engenharia de produção.
Agora falando um pouquinho sobre arranjo físico, a parte de produto. Antes de eu começar a falar, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal aqui e obrigado pela força aí. Bom, galera, relacionado ao arranjo físico por produto, ele é um pouco diferente dos arranjos físicos falados anteriormente no capítulo e ele está relacionado mais a alocar cada tarefa em cada estágio determinado. Por exemplo, se você vai montar gabinetes de computador e você definiu que são necessários 4 estágios para fazer esse gabinete. O arranjo físico por produto está relacionado a alocar cada tarefa para cada estágio. E 4 perguntas são fundamentais para saber se o arranjo físico está sendo bem feito ou não. Que é qual o tempo de ciclo vai ser para esse produto, quais as variações de tempo para cada tarefa, como equilibrar o arranjo físico e quantos estágios vão ser necessários para poder fazer essa produção. Relacionado ao tempo de ciclo, ele é muito importante, ele é vital em qualquer arranjo físico por produto, porque ele é o tempo que decorre entre clientes obtidos, elementos de informações ou produtos finalizados durante esse processo. E ele é feito com um cálculo que seria a demanda de produtos e serviços no tempo necessário para produzir versus o número de horas disponíveis nesse mesmo intervalo de tempo. Bom, neste exercício nós podemos ver como é calculado o tempo de ciclo. No exemplo, nós temos um grande banco e nós queremos calcular quanto tempo leva para processar cada uma das solicitações. São feitas por semana 160 solicitações e o tempo disponível para processar essas solicitações é de 40 horas por semana. Com isso, nós fazemos o cálculo que o tempo de ciclo para o arranjo físico é o tempo disponível dividido pela quantidade a ser processada, o que dá 1/4 de hora, que equivale a 15 minutos. Então, de acordo com o arranjo físico desse banco, ele deve ser capaz de processar solicitações a cada 15 minutos. Bom, galera, tirando o tempo de ciclo que vocês viram agora, nós temos também a variação de tempo, para cada tarefa, porque, por exemplo, está definido que cada tarefa leva em média 15 minutos e o tempo necessário seria de 60 minutos, 1 hora. Na teoria você precisaria de 4 estágios. Só que a gente sabe que podem ocorrer variações, pode ser que a média seja de 15 minutos, mas podem ocorrer variações para mais ou para menos que acabam prejudicando. E aí pode ser que você tenha que alocar mais ou menos recursos dependendo da área para poder compensar isso. E por último, o número de estágios, que também é feito com um cálculo que eu vou mostrar a seguir. A partir do tempo de ciclo definido, nós podemos chegar ao número de estágios que são necessários para realizar a tarefa. Portanto, seguindo no exemplo do banco, foi definido que o conteúdo de trabalho médio para processar uma solicitação é de 60 minutos. Portanto, para a gente calcular o número de estágios, nós vamos fazer o conteúdo total de trabalho, que é de 60 minutos, dividido pelo ciclo de tempo necessário, que nesse caso é de 15 minutos. Como tanto, chegamos que nesse caso serão necessários 4 estágios para que o conteúdo total possa ser resolvido. Bom, galera, como vocês viram aí, apesar dos estágios serem definidos e o tempo para cada um, eles podem variar para mais ou para menos, e aí vem a parte do balanceamento da linha, que é poder alocar mais recursos ou menos recursos dependendo do estágio, se ele precisa de mais tempo ou menos tempo de acordo com a sua variação. E aí, uma das técnicas de balanceamento é o diagrama de precedência, que eu vou mostrar um esqueminha agora explicando ele. Já nessa imagem, nós vemos o diagrama de precedência dividindo cada uma das etapas em estágios. Portanto, vemos que o estágio 1 representa as atividades A e B, o estágio 2, somente a atividade C, o estágio 3 representa a atividade D e B, pois a atividade F está fora da linha definida, e o estágio 4 representa as 4 atividades finais, F, G, H e por último I. Bom, galera, seguindo agora do diagrama de precedência, a gente vai ter 2 tipos de arranjos para definir o número de estágios e a quantidade de trabalho que vai ser colocado em cada um desses estágios. No arranjo, se ele for curto ou longo, isso está relacionado ao número de estágios. Ou seja, se um arranjo for curto, ele vai ter poucos estágios, se ele for longo, ele vai ter um maior número de estágios.
E aí, se ele vai ser magro ou gordo. Significa que se ele for magro, ele vai ter pouca quantidade de trabalho por estação, né, por estágio. E se ele for gordo, ele vai ter uma maior quantidade por estágio. Então, no tipo de arranjo longo e magro, nós vamos ter muitos estágios e poucas horas, né, pouca produção em cada um desses estágios. E quais são as vantagens, né? Você tem um maior controle de cada área. É possível também o melhor uso das ferramentas, ainda mais o produto que está sendo feito. Ele é um produto pesado, então é melhor de utilizar. Você tem um orçamento controlado de maneira mais moderada, ou seja, se você precisa comprar algum equipamento caro, específico, para uma área, você vai precisar comprar se você fosse utilizar isso na parte curta e gorda, você iria utilizar em todos. E também é uma operação mais eficiente, porque como cada um está sendo alocado uma parte significativa do produto, cada um vai ser responsável por uma grande parcela da sua produção. E aí, relacionado agora ao arranjo curto e gordo, ele é melhor porque ele tem as vantagens dele, né? Ele é mais flexível em relação ao volume, ou seja, se você está trabalhando muito em uma parte e pouco em outra, você pode eliminar essa parte que você está trabalhando pouco para poder otimizar a produção. Ele também tem ele permite uma maior variedade de mix de produtos e serviços, porque você está fazendo mais de uma coisa por estágio. Ele também possui uma maior robustez, né? E é isso. E aí eu vou mostrar um esqueminha para vocês agora para poder ilustrar melhor. Bom, nessa imagem nós vemos como o conteúdo total de trabalho foi definido, sendo os elementos de A a I cada uma das etapas necessárias para a confecção de um bolo dessa empresa. E ao lado direito, a quantidade de tempo necessário para a realização de cada uma dessas tarefas. Bom, neste próximo exemplo, nós iremos ver como o tempo de ciclo requerido é feito e como o conteúdo total do trabalho pode ser definido para que assim nós possamos chegar no número de estágios necessários. Neste exemplo, uma empresa manufatureira de bolos especiais teve um novo contrato com uma grande cadeia de supermercados e o pedido inicial será de 5.000 bolos por semana e o número de horas que são trabalhadas pela fábrica é de 40 horas por semana. A partir disso, nós podemos calcular que o tempo de ciclo requerido é 40 horas vezes 60 minutos, que seria o tempo para fazer cada uma dos pedidos, dividido por 5.000, que é a quantidade de bolo por semana. Com isso, nós chegamos em 0,48 minutos do tempo de ciclo requerido. O número de estágio, portanto, vai ser definido com o conteúdo total do trabalho, de 1,68, dividido por 0,48, que é o tempo de ciclo requerido. Com isso, chegamos em 3,5 estágios. Quando a conta dá em números quebrados, sempre arredondamos para cima para garantir que cada estágio cumpra com o seu papel necessário. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? E agora, para fechar, um cara que ele comenta assim, uns artigos, fala umas curiosidades sobre vários temas, e eu vi que tem o tema da prova. Fala, engenheiros de produção, tudo bem com vocês? Meu nome é Guto. As empresas hoje buscam muito ferramentas que auxiliem nessa tomada de decisão e na melhoria de seus layouts, assim como a adaptação dos arranjos físicos. Grandes indústrias com sistemas complexos, com várias atividades transformadoras, como eu já citei, tem esse problema porque não conseguem associar seu arranjo físico, seu espaço físico, layout, com as atividades que são executadas, até mesmo seus estoques. E isso acarreta no atraso da execução dessas ordens de serviços, geração de filas em seus estabelecimentos, como é no caso de lanchonetes. E o que acontece é que as empresas não compreendem de fato como elas podem atuar com essas sazonalidades da demanda, com essas variações da demanda, em que campos elas podem atuar, quais setores vão necessitar de mais mão de obra, quais setores não vão. Da mesma forma, quando a demanda for baixa, quais setores eu posso deslocar os funcionários, aproveitando assim melhor a eficiência dessa mão de obra e reduzindo a ociosidade dela. E lendo alguns artigos eu vi que hoje a simulação é muito utilizada na indústria, diz que é uma medida de baixo custo e muito eficaz. Já que a empresa pode simular vários cenários diferentes, várias demandas diferentes, possibilitando assim a compreensão de como ela pode atuar, como ela pode modificar o seu sistema produtivo para
para melhor atender essa demanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do case que eu apresentei. Agradeço a equipe do canal pela oportunidade de participar. Gente, achei um sofá aqui no Centro de Empreendedorismo. Já tá à noite já. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo e a nossa próxima meta é chegar a 2 milhões de seguidores. Então vamos lá que eu conto com vocês. Valeu e até a próxima.